Olhar Digital. Oferecimento. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? Chegou o ultra elegante, ultra rápido, Ultrabook. Uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. Eles se tornaram companheiros inseparáveis dos nossos computadores. Afinal, desde que os micros começaram a se tornar móveis, os roteadores sem fios passaram a ocupar lugar de destaque nas casas e nos escritórios. Depois da última onda de tablets e smartphones, então, eles passaram a se tornar praticamente indispensáveis. Mas apesar de toda essa importância, o mercado brasileiro anda meio devagar. Alguns dos melhores modelos de roteadores demoram a chegar por aqui. E algumas empresas do setor ainda tratam o Brasil de um jeito meio, digamos, descuidado. Felizmente, não são todas. Nós reunimos os melhores modelos de ponta das principais empresas que atuam por aqui. No final do programa, você confere as nossas conclusões. O que ópera tem a ver com tecnologia? Para esse pessoal, tudo. Veja como as áreas e os teatros podem ganhar cores novas na era digital. A gente tem um animador que ele controla em tempo real tudo que está acontecendo. E a gente consegue sincronizar conforme a música, né? Uma das explicações para a popularidade do Facebook está nos jogos. Alguns se tornaram um sucesso mundo afora. Um exemplo foi o famoso Farmville. E a plataforma está sempre aberta a novidades. Hoje vamos conferir como é criado um jogo para Facebook. Criatividade e tecnologia brasileiras, premiadas no exterior. Você já imaginou controlar uma cadeira de rodas apenas com a força do pensamento? As eleições se aproximam e um dos deveres de todos nós eleitores é separar o joio do trigo. Veja como a tecnologia pode dar uma forcinha. O Olhar Digital está começando. Criar jogos para o Facebook pode ser um dos jeitos mais divertidos para alcançar o sucesso digital. Alguns títulos ganharam o mundo e fizeram a fortuna dos seus criadores. Agora já tem brasileiros tentando entrar nessa onda. Já faz algum tempo que essa moda pegou. Os jogos disponíveis nas redes sociais ganham novos adeptos diariamente e trazem um novo conceito de games online. Recentemente, para provar que a plataforma é forte no segmento, Mark Zuckerberg revelou que cerca de 235 milhões de pessoas jogam no Facebook todo mês. Bom, quantos no início do Facebook não passaram horas cuidando da fazendinha virtual no Farmville, né? Ainda segundo Zuckerberg, todos os dias novas empresas apostam na plataforma disponibilizando novos jogos para o Facebook. E além de populares, os games estão se tornando cada vez mais elaborados. Veja o exemplo de Angry Birds, sucesso indiscutível. Empresas brasileiras também querem entrar nessa história. Há pouco menos de um mês, um dos personagens brasileiros mais queridos dos quadrinhos também ganhou seu game social, o Chico Bento no Facebook. Em menos de 30 dias no ar, mais de 100 mil pessoas já experimentaram a novidade. A gente não vai parar por aí não, a gente vai continuar com outros jogos de redes sociais, jogos online também, jogos aplicativos, tablets, smartphones, a gente quer expandir legal. É neste estúdio em São Paulo que o jogo do Chico Bento está sendo desenvolvido. Diferente de um game para console tradicional em que o jogo, antes de ser lançado, é totalmente finalizado por seus criadores, no game online este é um processo contínuo e ininterrupto. Nossa decisão, de fato, foi encontrar um formato, né, um tamanho ideal para o lançamento, e a partir de agora a gente continua, né, um processo forte
de inserir conteúdo, inserir coisas novas. O jogo online tem essa característica muito bacana que você consegue ouvir diretamente de quem está jogando e considerar isso no teu próprio desenvolvimento interno. Então, você reprioriza coisas, você fala, não, tal coisa a gente pode melhorar, isso aqui está sendo pedido, a gente não tinha imaginado, vamos por esse caminho. Então, essa é uma troca muito legal. Um detalhe importante dos jogos nas redes sociais é que eles costumam ser mais casuais e têm sessões mais curtas. Está cada vez mais difícil para todo mundo você conseguir separar 3 horas de qualidade do teu tempo, ficar em frente da TV e simplesmente se dedicar ao teu console, né? Enquanto isso, se tem alguém que está trabalhando, aí está entre uma tarefa e outra, vai ver os e-mails e tal, ele entra lá no Chico Bento, evolui um pouco na aventura dele, cuida do sítio, né? De repente brinca com os amigos também, e foi uma sessão aí de 5, 10 minutos ou um pouco maior, mas enfim, ele conseguiu encaixar no dia dele. Você também é um fã dos jogos nas redes sociais? Ou é daqueles que não suporta convites para jogar no Facebook? Bom, divida a sua opinião nos comentários dessa matéria. E se quiser conhecer o jogo do Chico Bento, a gente separou o link na nossa página, hein? Acesse olhardigital.com.br e divirta-se! Daqui a pouco, escolha certo o seu próximo roteador sem fios. Confira os resultados do Laboratório Digital. E veja como pode ficar mais fácil escolher o seu candidato nas eleições do próximo domingo. Vitória da criatividade e da tecnologia brasileiras. Um grupo de estudantes ganhou um prêmio super importante do outro lado do mundo, em Xangai. Para conseguir a vitória, eles uniram os chips e a força do pensamento. Vejam no que deu. Esses 3 jovens engenheiros da Escola Politécnica da USP tiveram o privilégio de representar o país do outro lado do mundo. Com o protótipo de uma cadeira de rodas movida com a força da mente, eles participaram da Copa Intel de Sistemas Embarcados. Em 10 anos de competição, esta foi a primeira vez que um time de brasileiros participou do evento realizado anualmente na China. Os participantes do concurso receberam uma placa totalmente customizável com o novo chipset da Intel, que traz o processador Atom, e também um dispositivo semicondutor utilizado para o processamento de informações digitais em sistemas embarcados. A gente pode programar o software da placa e, usando o FPGA, fazer processamentos muito mais complicados do que faria com um processador comum. Funciona assim. O medidor de atividade cerebral capta as informações do usuário da cadeira. Esses dados são processados e, a partir daí, os pulsos elétricos do cérebro controlam os movimentos. Tinha um amigo me contando que para ir para frente ele pensava numa música, para ir para a esquerda ele pensava que estava caindo para a esquerda. Então cada um faz sua própria imagem, seu próprio pensamento, e aí tem imagens mentais que diferem mais umas das outras, e aí o sistema se torna mais eficaz. Então, com o tempo de operação também ele fica mais fácil de operar. Que essas pessoas que têm mais problemas assim, de assim, motor assim, tal, tem mais assim, capacidade para se focar no comando e fazer a cadeira se movimentar, no caso. Ainda que o protótipo não esteja em pleno funcionamento, a ideia serviu para que eles recebessem o convite inédito dos chineses. Eles tiveram com outros estudantes, acho que foi um dos principais ganhos que eles tiveram quando estiveram lá na China. É mais para provar que é possível tornar acessível esse tipo de tecnologia, que hoje em dia é muito cara e de muito difícil acesso, mas para provar que essa tecnologia pode ser acessível e pode ser desenvolvida com equipamentos que não são de alto padrão de tecnologia médica, por exemplo. Os convites para a Copa Intel de Sistemas Embarcados são exclusivos para universidades parceiras da Intel e que tenham os sistemas embarcados em sua grade curricular. Agora é torcer para que mais projetos interessantes como este apareçam, para que outros brasileiros tenham a mesma oportunidade nos próximos anos. Para poder participar do ano que vem, precisa basicamente de 2 coisas, né? Justamente adotar muito cedo, né, esses currículos para sistemas embarcados. E aí, uma vez tendo passado por essas matérias durante a universidade, aí sim pensar alguma coisa
que possa usar todo esse arcabouço, esse poder que esses sistemas embarcados têm para criar algo inovador. Se você quiser conhecer outros projetos que usam a força da mente, acesse olhardigital.com.br. No nosso site você conhece o Autorama Mental, criado por um designer italiano, e também o surpreendente Instituto do Cérebro de São Paulo, um centro que reúne medicina e tecnologia para encontrar maneiras de lidar ou curar doenças como Parkinson e Alzheimer. Acesse e confira. Tradicionalmente, a ópera une teatro e música erudita. Mas um dos espetáculos encenados em São Paulo ganhou um terceiro elemento, a tecnologia. Veja como a era digital entrou no Teatro Municipal de São Paulo e deu cores novas a uma das expressões mais tradicionais da arte. A iluminação é característica marcante e sempre guiou as direções cenográficas do teatro. Mas, recentemente, uma das formas mais clássicas da expressão artística se rendeu às novidades da tecnologia e inovou com projeções em altíssima definição. Resumindo, a arte digital foi parar nos palcos de óperas. O resultado é uma combinação ainda mais harmoniosa entre arte e tecnologia. A novidade acaba sendo na interatividade, né? Na possibilidade da gente controlar as animações conforme o andamento do espetáculo, né? Então você tem o andamento da música, você tem paradas, atores reais interagindo com animações, né? Essa que é a grande sacada da história, né? Quando você está juntando a projeção com os atores, né? Esta é a novidade. Além da música, das luzes e dos atores, um novo elemento entra em cena. As projeções e animações servem como pano de fundo para criar um cenário ou até interagem com os personagens da trama. A gente tem um animador que ele controla em tempo real tudo que está acontecendo. Às vezes são apenas deixas, às vezes são realmente movimentos, né? É a velocidade do movimento. As animações estão prontas, não é que a animação acontece na hora, as animações estão prontas. Mas o tempo, a velocidade que isso acontece, isso sim é controlado e a gente consegue sincronizar conforme a música, né? Em uma das cenas da ópera O Menino e os Sortilégios, que venceu a última edição do Prêmio Carlos Gomes, a atriz contracena com a sombra da mãe. A projeção mapeada ganha proporções do tamanho da ira da mulher. Em outro momento, o incêndio que toma conta do palco também é representado através de projeções em alta definição. E não para por aí, não. Durante todo o espetáculo, animações completam a cenografia e deixam a ópera ainda mais fascinante. Aqui em São Paulo, fomos ao Teatro Municipal acompanhar o making-of da consagrada ópera Pélie et Mélisande, de Claude Debussy. À frente da direção cênica da obra, Yakov Hillel recorreu à tecnologia para criar um cenário virtual subjetivo. A história clássica ganhou elementos modernos com 15 projeções diferentes distribuídas em 2 diferentes planos. O primeiro ao fundo com 12 metros de largura e ao centro outro com 8 metros de diâmetro. As projeções combinadas dão uma verdadeira sensação de tridimensionalidade à plateia. As projeções escolhidas para a ópera são detalhes retirados das telas do pintor expressionista Claude Monet. Elas compõem um cenário minimalista idealizado a partir da luz. Com esses detalhes, criar os ambientes dos locais onde a ópera se passa. Através dessas projeções, através desses elementos pictóricos, né? Sugestivos, né? Subjetivos também. A técnica de mapeamento ela é muito simples, na verdade, né? A questão, acho que é mais a ideia mesmo, né? O que você está produzindo, o que você está colocando ali, né? A arte, e a tecnologia, mas não por ser simplesmente tecnologia, né? Juntar a arte com a tecnologia e transformar aquilo numa coisa de verdade, né? Para quem ainda não conhece a técnica, o mapping 3D consiste em projetar uma imagem em uma superfície e, através de um software, processar o mapeamento dos pontos que cobrem seus detalhes.
Assim, é possível projetar imagens independentes em cada área, que, quando combinadas, criam ilusões ou sobressaltam a forma existente. A novidade em cima dos palcos está perto de virar tendência no teatro. Cada vez mais diretores descobrem quanto a tecnologia pode agregar às suas obras. Se você gosta do assunto, no olhardigital.com.br você encontra outra matéria que mostra como as festas e baladas também estão ficando mais tecnológicas, com luzes, som e até projeções em 3D. Entramos em contato com os principais fabricantes que oferecem roteadores sem fios no mercado brasileiro. O desafio foi colocar frente a frente os melhores modelos em comercialização no território nacional. Nos testes do Laboratório Digital, você confere os pontos fortes e fracos de cada combatente. Muita gente parece não prestar muita atenção neles, mas é importante saber. Há muita diferença entre os modelos de roteadores sem fios. Vamos a elas. Pedimos aos fabricantes que têm operações organizadas no mercado brasileiro para que nos mandassem seus melhores aparelhos. Assim, cada modelo testado no laboratório desse mês foi eleito por seus criadores como o melhor do momento, pelo menos entre os que chegam para nós. A Linksys nos enviou o seu Linksys E2500, a D-Link o seu Cloud Router 5700 e a Intelbras entrou na disputa com o seu Win240. Vamos aos testes. Vamos de cara para o item que mais interessa a todo mundo: velocidade. Para começar, é bom saber que os valores que os fabricantes prometem nas embalagens dificilmente se repetem na vida real. Até porque as velocidades prometidas só são alcançadas em condições ideais, sem interferências e, principalmente, sem paredes. Outro detalhe importante: os roteadores são como rádios e, como tais, usam frequências para transmitir seus sinais pelo ar. Os modelos da Linksys e da D-Link operam em duas frequências, 2,4 e 5 GHz. São o que os técnicos chamam de roteadores dual band. Já o modelo da Intelbras funciona apenas em uma frequência, a de 2,4 GHz. Aí, o Intelbras levou desvantagem. Isso porque as maiores velocidades de conexão geralmente só são atingidas na frequência de 5 GHz. Então, colocamos o Linksys e o D-Link para competir na frequência de 5 GHz. Para estabelecer um critério justo, nossos testes foram feitos a duas distâncias com os dois roteadores. Num dos testes, o computador foi colocado ao lado dos roteadores. No outro teste, o micro estava a aproximadamente 30 metros de distância, com algumas paredes no meio do caminho. Na hora da decisão, quem levou a melhor, disparado, foi o modelo da D-Link. No teste com o computador do lado, ele cravou a velocidade de 146 megabits por segundo, contra 75 do Linksys. Com o micro distante, a velocidade do D-Link caiu para 122 megabits. Ainda assim, muito à frente do Linksys, que ficou com 68 megabits. Já nos testes com o 2,4 GHz, as velocidades são bem menores. Novamente, o D-Link ficou na frente. Com o micro perto, ele registrou 34 megabits. Com o micro longe, 20 megabits. O Linksys veio logo atrás. Com o micro do lado, empate, também 34 megabits. Mas quando o micro foi levado para longe, a velocidade caiu para 9 megabits. Por último, veio o Intelbras. Com o micro perto, a velocidade ficou em 28 megabits. Com o micro distante, o roteador alcançou 8 megabits. Alcance. Esse é outro item que faz toda a diferença. Aqui o D-Link continuou na frente. O roteador conseguiu transmitir para o micro até cerca de 40 metros de distância. Em segundo lugar veio o Intelbras. A transmissão continuou até cerca de 35 metros. Por último veio o Linksys, que começou a perder o sinal a partir dos 30 metros de distância. Interface. Aqui uma boa notícia. Os três modelos apresentaram interfaces simples e fáceis de manipular. O D-Link é o mais prático. Basta ligar o aparelho, conectar o cabo de internet e ligar o roteador a um computador. Pronto, daí pra frente ele faz tudo sozinho.
O Intelbras também foi bem, com uma interface super simples de instalar. Basta inserir o CD que acompanha o produto e seguir o passo a passo em português. O Linksys também se mostrou fácil de configurar. O único problema é que só dá para usar o modo automático de configuração se a sua conexão com a internet estiver disponível. Para configurar esse roteador sem estar conectado à web, o caminho é bem mais complicado. Outro item importante nos roteadores, o teste de estabilidade. Não são raros os momentos em que os roteadores sem fio simplesmente derrubam sua conexão com a web. No caso desses 3, fizemos o teste com uma conexão contínua por 24 horas e os 3 não caíram nenhuma vez. É claro que dá para analisar vários outros quesitos relacionados aos roteadores, mas acreditamos que esses são os principais na hora de escolher um modelo. Só falta agora conferir o preço. Antes de passar à parte dolorosa do teste, uma ressalva. O roteador da D-Link tem uma etiqueta de preço bem mais alta que os outros 2. E a explicação é simples. Esse é um roteador de última geração que foi lançado há relativamente pouco tempo, mesmo nos Estados Unidos. Ele já traz embutido um novo protocolo de transmissão de dados chamado 802.11ac. Mas esse protocolo ainda é tão novo que são bem raros os aparelhos capazes de usá-lo. Feita a ressalva, vamos ao preço. O D-Link é, de longe, o mais caro, R$ 1.200. Em seguida, vem o Linksys, custando cerca de R$ 300. Finalmente, o Intelbras por R$ 155. Como deu para notar, no laboratório desse mês tem para todos os bolsos. Mas, como você sabe, sempre precisa haver um vencedor. E, colocados os prós e contras, a escolha do Olhar Digital como o melhor roteador do mercado nesse momento vai para o Linksys E2500. É verdade que ele não oferece o mesmo desempenho do modelo da D-Link, mas o preço é bem mais palatável. Por cerca de R$ 300, você consegue conectar todos os seus aparelhos em 2 frequências, 2,4 e 5 GHz, com um aparelho moderno e bonito. Logo em seguida vem o Intelbras. Por R$ 155, esse é um roteador básico, mas que cumpre seu papel. Já o D-Link foi o melhor em todos os testes, mas o preço acabou tirando o aparelho da disputa. Como sempre, no olhardigital.com.br tem mais informações para você. Passe por lá e entenda as diferenças entre os protocolos de transmissão sem fios que estão por aí. Os tais 802.11, tem o 802.11g, o 802.11n e o mais recente, o AC. Acesse e saiba o que a sopa de letrinhas significa, hein? O link está junto a esse vídeo. Aproveite! No próximo domingo, dia 7, boa parte dos brasileiros terá de cumprir o dever do voto. E, como sempre, escolher certos candidatos a prefeito e vereadores não será tarefa fácil. Especialmente no caso dos vereadores, como eleger um entre as dezenas de candidatos que os partidos oferecem, especialmente nas capitais. A tecnologia não resolve o problema, é claro, mas pode dar uma forcinha. Confira. Chegou a hora de decidir. 2012 é o ano de eleições em todo o país. Muita gente já escolheu seus candidatos para prefeito e vereador, mas ainda assim são tantos números, siglas e partidos que fica fácil qualquer um se perder na hora de votar. Isso sem contar aqueles que ainda não decidiram. Para facilitar a vida dos eleitores mais ligados à tecnologia, o Olhar na Web dessa semana traz dicas de sites e aplicativos bem legais para você organizar suas opções eleitorais e conhecer um pouco mais sobre as propostas, visões e histórico dos candidatos. Dá só uma olhada. Entre diversos sites e aplicativos para dispositivos móveis, existe praticamente tudo para você escolher melhor seus candidatos. Nessa página, por exemplo, um teste simples e rápido te ajuda a escolher o candidato que mais tem a ver com o seu perfil. O site também traz comentários sobre os candidatos e notícias que mostram o que ele já fez ou deixou de fazer pelo país. Neste outro serviço, você fica por dentro do que está rolando no Congresso Nacional. Todos os projetos que tramitam na casa ficam disponíveis para avaliação e votação dos usuários.
Depois, é só comparar sua opinião com a decisão final adotada pelos representantes na Câmara. Você pode pesquisar os projetos por estado ou partido e ainda dá para ver como os outros brasileiros opinam sobre cada tema. Diversos outros sites trazem informações sobre todos os parlamentares em exercício. Mas em uma época em que pipocam novos aplicativos para tablets e smartphones todos os dias, o tema eleição não ficou de fora. Disponíveis para as principais plataformas móveis, os apps trazem um banco de dados com base no Tribunal Superior Eleitoral que permite o acesso ao perfil dos políticos do Brasil candidatos às eleições de 2012. Com tudo isso disponível a poucos cliques de distância, só fica por fora ou vota sem consciência quem quiser. A maioria dos aplicativos para smartphones ainda salvam uma colinha com as fotos e números para você levar para a cabine de votação e não se perder na hora de decidir. E aí, pronto para colocar sua cidadania em ação? Já definiu seus candidatos? Bom, lembre-se, hein? O futuro da sua cidade está em suas mãos. Vote consciente. Prepare-se e conheça os candidatos. Ah, e quem conhece já sabe. Para ter acesso a todos esses serviços online e também aos aplicativos gratuitos, é só acessar nossa página. No olhardigital.com.br você encontra todos esses links diretos no texto que acompanha essa matéria. Informe-se e bom voto! O Olhar Digital volta já. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? Chegou o ultra elegante, ultra rápido, Ultrabook, uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel. Confira agora o que vai rolar no Olhar Digital da semana que vem. Afinal de contas, por que o 4G brasileiro já está nascendo sob polêmica? Por que os aparelhos que vão servir para o nosso sistema não servem para boa parte do resto do mundo? Na próxima semana você fica por dentro dos desafios e das complexidades que cercam a chegada da nova geração de celulares ao Brasil. Fique com a gente durante a semana. O olhardigital.com.br é sua principal fonte de informações de tecnologia na internet brasileira. Não perca também as edições do Olhar Digital Business Journal. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, um resumo com as notícias mais importantes do mundo da tecnologia. Termine a semana bem informado e em dia com a era digital. Não perca! Domingo que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. Oferecimento. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? Chegou o ultra elegante, ultra rápido, Ultrabook, uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel.